A natureza da fé. O tema da nossa aula é da fé salvífica. Capítulo 14 da Confissão de Fé da nossa igreja, Confissão de Fé de Westminster. Então vamos ler. A natureza da fé, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé, ela, segundo aqui o estudo da Bíblia de Genebra, como a fé age, né? A fé tem certeza das promessas de Deus. Então, a fé é uma certeza dada pelo próprio Deus, pelo Espírito do Senhor. Da mesma forma que quando a gente vê algo, a gente crê, a gente tem convicções, a nossa razão processa e a gente sabe que aquilo é verdade. A fé, apesar de ser algo abstrato, ela é real. Ela se baseia nas promessas de Deus e também ela passa pela razão. Não é algo fora da razão, há uma compreensão dada pelo Espírito de Deus, de tal forma que a fé ela é firme. Não é algo, um salto no escuro, mas é uma confiança dada pelo Espírito de Deus. A fé também, ela percebe o desígnio de Deus. Então, Deus fala por meio da fé, Deus se revela pela sua palavra. É necessário se aproximar de Deus com fé. Então, pela fé, a gente percebe, a gente crê em Deus, Ele criou o universo. Nós sabemos que é verdade, isso é um dom do Senhor. Também ela considera Cristo sobre tudo. A fé reconhece ser Cristo o Senhor, o Salvador. Ela está confiante no poder de Deus, age segundo as promessas de Deus e vence tremendas desvantagens. Nesse capítulo 11 aqui de Hebreus, nós vemos uma explicação. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ela é uma convicção dada pelo Espírito do Senhor. Nós vemos aqui que o justo é chamado a viver pela fé. Pela fé nos movemos, existimos, esperamos as promessas de Deus, a vida eterna. Nesse mesmo texto, no capítulo 11, nós não lemos todos os versículos, mas você vai ver que muitos pela fé foram vencedores, venceram reinos, venceram leões, fecharam a boca de leões. Homens e mulheres que andavam com Deus, deram bom testemunho, morreram pela fé, foram vitoriosos. Outros, pela mesma fé, sofreram, foram cerrados ao meio. Então, meus irmãos, nós temos que entender, a providência de Deus é assim. Pela fé, às vezes a gente vê a providência de Deus só como coisa boa, uma porta de emprego, algo que Deus me deu, que providência, mas pela fé é verdade, Deus nos sustenta, Deus faz, Deus controla toda a nossa vida, mas pela mesma fé Ele também envia sofrimentos.
Alguns foram cerrados ao meio, alguns passaram sofrimentos terríveis pela mesma fé, pelo mesmo Cristo. De tal forma que a providência de Deus, às vezes, manda sofrimento para nós. E assim nós devemos, pela fé, aceitar. Saber que aquilo ali é para o nosso bem, Deus está no controle, nós chegaremos mais perto de Deus, a nossa fé crescerá. Inclusive, nós vamos ver aqui na confissão de fé que uma das características da fé é que ela pode crescer. Às vezes ela é fraca em umas pessoas, mais forte em outras. Às vezes na mesma pessoa, uma época ela é forte, outra época ela está fraca. E essa fé ela pode ser aumentada, ela pode ser fortalecida. A aula será sobre isso, sobre a fé salvífica. Vejamos aqui, o primeiro ponto da confissão de fé. Eu estarei usando essa confissão aqui, comentada por Roger. Além da confissão, ela tem alguns comentários teológicos. Vamos lá. Primeiro ponto, primeira seção, a graça da fé. Veja, a fé é uma graça que Deus dá para nós. Não vem do nosso merecimento. Tem pessoas que acham, eu tenho uma grande fé. Não é. É uma graça dada a nós. Foi uma graça dada a Noé, para ele ter fé, para ele fazer aquela arca. Não foi virtude de Noé. Foi uma graça dada a Moisés, foi uma graça dada a Abraão. Claro que eles conscientemente, pela razão deles, eles foram além da fé, eles confiaram no que o Senhor prometeu. Mas é uma graça que Deus derrama. A virtude não está no homem, pela qual os eleitos são habilitados a crer. É um poder, o Senhor nos habilita, Ele nos capacita por meio do Espírito Santo. Ninguém pode se gloriar da fé que tem. É uma graça. Se o Espírito não nos tocar, nós estamos mortos, nem fé a gente tem. Mas quando o Espírito Santo coloca fé em nosso coração, aí começa uma obra de regeneração, o chamado eficaz, a adoção, a justificação, a santificação, florescem na fé. Tudo isso, né, a fé, Deus derrama no nosso coração. Estávamos mortos, mas a partir daí floresce toda essa obra de salvação. Por isso que o tema é da fé salvífica. Essa fé que, digamos assim, é o início da nossa salvação, da obra, do nosso chamado. Estávamos mortos, não dávamos ouvidos às coisas de Deus, mas o Espírito nos dá fé. E ali Ele ressuscita o morto. E nós somos habilitados, os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Ninguém será salvo se não tiver fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé na sua palavra. A salvação das suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso é muito simples, mas você quer ter uma fé fortalecida, leia, creia, estude a palavra de Deus. Sua fé vai ser fortalecida. Não é outra forma. A fé cresce mediante o alimento da palavra de Deus. Por isso que, quando nós pregamos para outras pessoas, nós não confiamos em nós mesmos, na nossa mensagem, mas no poder da palavra que pode gerar fé naquela pessoa que ouviu a mensagem. Alguns crerão, alguns serão transformados, alguns terão a vida transformadas pela palavra e o Senhor concederá fé para que elas creiam na palavra. Por isso que quem evangeliza deve saber disso. Quando você entra numa casa, não é na sua força. Você abre a Bíblia ali, lê e prega. É a palavra. As pessoas vão ouvir e poderão ser salvas. É o Espírito que dá fé à pessoa. Então, não tenha medo de evangelizar. Pode ser a pessoa mais dura. Não é você que vai convencer. É o Espírito, é a palavra que vai gerar fé. Quantas pessoas se converteram assim, de uma leitura, num leito do hospital, numa visita, porque é a palavra que tem o poder, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A fé é operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério,
bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Hoje nós tomamos a Santa Ceia, é uma forma de fortalecer a fé. Quando a gente se reúne, quando a gente lembra de Cristo, quando a gente diz, eu creio, ali nós crescemos um pouco mais na fé. Por isso que é importante participar do sacramento, da Santa Ceia e do batismo. Quando nós somos batizados, a nossa fé é fortalecida. Por isso que nós estimulamos os jovens, se batizem, aqueles que se converteram, se batizem. Há uma bênção nisso. A fé cresce quando a gente obedece à palavra de Deus. Seja batizado, tome a Santa Ceia, não deixe de participar, que são meios de graça para alimentar a nossa fé. Também a oração, ela é aumentada e fortalecida. É verdade, meus irmãos, como é bom. Como é bom, a gente vem orar, quarta-feira mesmo aqui na igreja, como foi bom. A gente vem, às vezes com dificuldade, às vezes um corre-corre, mas chega aqui e busca a Deus, a gente sai com uma fé tão grande, a gente sai diferente, a gente sai fortalecido, porque a fé ela é alimentada pelo ouvir a palavra, por buscar a Deus. A oração é um meio de graça. Deus derrama poder sobre nós, derrama forças. A fé da gente é fortalecida. Como realmente é verdade. Eu acredito que vocês já provam isso. Seja em casa, seja na igreja, quando a gente busca a Deus, quando a gente lê a palavra, a fé é fortalecida e a gente cresce, a gente vai além, a gente desenvolve os ministérios, a gente tem ousadia naquilo que estava sem coragem. Por meio disso, são instrumentos de Deus para nos fortalecer. Todos esses textos aí falam sobre isso, sobre essa ação de Deus por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. Hebreus, 2 Coríntios, Efésios, Mateus, Romanos, 1 Coríntios, 1 Pedro, e assim, etc. Todos demonstram essa mesma verdade. Há alguns comentários aqui do Roger que eu achei importante, eu coloquei aqui para a gente pensar. São pensamentos teológicos do comentarista que a gente vai estar pensando um pouquinho sobre eles. Então, vamos ver. Fé, no sentido mais geral do termo, é o assentimento da mente quanto à verdade daquilo que não temos uma cognição imediata. Então, é o sentido geral. De certa forma, todo ser humano é religioso. A gente tem algum tipo de fé. Todo mundo é religioso, até os ateus, a gente precisa de fé. O ser humano é dependente para viver de fé. Agora, inclusive até nas coisas simples, né? Por que a gente acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Porque alguém contou e a gente creu, a gente tem fé nisso, a gente não estava lá. Então, as coisas mais simples, até mesmo as pessoas descrentes, elas têm esse princípio geral da fé. Então, a fé, no sentido mais geral, é o termo do assentimento da mente. É quando a mente concorda com a palavra. É quando a mente diz, é verdade, é um discernimento. A nossa mente dá crédito à palavra de Deus, que você reconhece, diz, é isso mesmo, eu não estou vendo, mas é desse jeito. Ela é sólida. As pessoas que não têm essa fé na palavra de Deus não entendem, mas ela é verdadeira, ela passa também pela razão. É um assentimento, a nossa compreensão reconhece, é isso. Ele é o Messias, por isso, por isso e por isso. Há uma razão da nossa fé. Há uma compreensão na história da redenção. Ela não é aleatória, ela não é sem lógica. Deus fala também por meio da razão e nós temos fé que é verdade, que a palavra é a verdade, que Cristo é o Salvador, é um dom de Deus. É o assentimento, uma concordância da mente quanto à verdade daquilo que não temos uma cognição imediata, né? Aquilo que às vezes a gente não compreende bem, dos planos de Deus, do próprio Deus. Eu lembro que eu tinha uma desconfiança tão grande, será que Deus existe? Será que a Bíblia é a verdade? Mas quando Deus deu fé, eu disse, é verdade, eu creio.
A Bíblia é a verdade, é essa hora que é a fé, é uma concordância. Ronaldo Lidório fala sobre isso, sobre um senhor lá de Gana, um dos líderes lá da tribo, o Mebá, que ele pregava para Mebá, pregava e Mebá nunca se convertia. Um dia, quando menos se esperou, Ronaldo estava em casa, eu acho que até estava tomando banho, chamaram: Ronaldo, Mebá, corre, está acontecendo alguma coisa com Mebá. Era Mebá, debaixo de uma árvore, pulando e gritando, e as pessoas, ele enlouqueceu, ele está com algum espírito maligno, que eles tinham muitas essas questões assim de espiritismo, essas coisas. Quando foram ver, era Mebá que tinha se convertido. Ele dizendo: é verdade, eu creio, pois se converteu. Foi a fé, a razão dele, entendeu. E a partir dali ele se tornou um grande ganhador de almas. Sua família se converteu, se tornou, acho que, o primeiro presbítero lá. Então é um dom de Deus. Aqui em Campina, lá na África, a nossa mente reconhece. É um assentimento da mente quanto à verdade daquilo que nós não conhecíamos, mas Deus revela pelo seu Espírito. Segundo, conhecimento é a percepção da verdade daquilo que temos uma cognição imediata. Então, a fé tem a ver também com o conhecimento. Aquilo que nós já conhecemos, temos uma percepção imediata, digamos assim, de forma natural, é como se nem precisasse de fé, porque já é verdade, você já tem conhecimento. Um livro é livro, ele está nas suas mãos, então está aqui, eu estou vendo, tá? É o conhecimento, é realidade. Só que a fé, mesmo não tendo algo palpável, ela é tão real quanto algo que você conhece. Você não vê, ela é invisível, mas ela se torna sólida e real, por meio do Espírito Santo e das promessas de Deus. Todavia, a fé demanda e descansa sobre evidência de forma tão absoluta quanto o conhecimento. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Apesar da fé, a gente não vê, mas ela descansa. Ela é absoluta, igual ao conhecimento. Ela é tão sólida quanto um livro que você tem na mão. Você pega, você mostra aos outros. A fé, ela é invisível, mas ela é sólida. Você sabe que ela está aqui, você crê, ela é real. Ela é tão absoluta quanto o conhecimento. Olhando essa aula, eu estava pensando, né, nos cientistas. Para mim, sempre eu digo isso, para mim o cientista melhor é aquele que é crente, é aquele que tem fé. Ele estuda, ele tem o conhecimento, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem dons, mas é tudo pela fé. Ele atribui glória a Deus, e é a junção, né, da razão e da fé, que não precisam brigar. Há muita discussão nas universidades, nas igrejas também, né, a teologia e a religião como se fossem... Não, a teologia e a ciência como se fossem inimigas. Não deveria ser. Se for a verdadeira religião e a verdadeira ciência, elas podem andar juntas. Agora, a falsa ciência ou a pouca ciência, ela é contra a religião. Da mesma forma, o pouco conhecimento da religião é contra a ciência. Agora, quando a gente tem um equilíbrio, a fé e a razão podem andar juntas. Deus não despreza a razão. Aquele que tem fé não precisa negar a sua razão. Aquele que tem fé na palavra de Deus... Eu, às vezes, escuto irmãos aqui mesmo da igreja, que são doutores, que são mestres, né? Às vezes me dizem que tem gente, amigos dele, que olha para eles e diz assim: tu és crente? Como quem diz assim: você é um doutor, você é um pós-doutor, tu acredita mesmo na Bíblia? E esse irmão diz: acredito sim, acredito. Então isso é maravilhoso. Nós, para sermos crentes, não precisamos desprezar a razão. Só que a fé vai além da razão. A fé não para na razão, ela vai além, ela confia mais em Deus do que naquilo que o homem faz ou produz pela permissão do próprio Deus. A fé é tão racional e tão certa quanto o conhecimento. Veja que bonito isso.
Quão sólida, quão verdadeira é a fé. É o Deus que é invisível, mas é real, como diz a Bíblia. É real. Quem anda pela fé, quem vive com Deus, sabe que é sólido. Ela é racional. Inclusive Pedro vai falar isso. Se alguém lhe pedir a razão da sua fé, esteja pronto para responder com paciência, com mansidão. Às vezes a gente se irrita, né? Quando alguém pergunta, por que você é crente? Por que você crê assim? A Bíblia diz, responda com mansidão e paciência. Por que você crê? Qual é a doutrina que você crê? Saiba dizer para os outros. Porque às vezes é aí que as pessoas se convertem, quando você explica, quando você diz, eu creio por isso, é assim, é assim. Se a pessoa rejeitar, é ela com Deus, mas você deu o seu testemunho ali de fé e também racional. A fé, em suas multiformas, é espontaneamente exercida por todos os homens. Os processos mais comuns do pensamento e da ação humana, individuais ou associados, seriam impossíveis sem ela. Isso aqui mostra a graça comum de Deus. Todos, de certa forma, são religiosos. Até, meus irmãos, até as religiões falsas, as pessoas têm um tipo de fé, mas não é a fé salvífica. Não é a fé que salva, mas é um tipo de confiança. É um tipo de misticismo. É um tipo de divindade dos ídolos. É um tipo de fé, mas não salva. Mas eles têm. Eles são religiosos. E como diz aqui o comentarista, até os processos mais comuns da vida de todos os seres humanos, seja lá numa aldeia, seja numa cidade grande, passam por isso aqui. Seria impossível a vida humana, até mesmo dos incrédulos, sem isso. Quando baseada em legítima evidência, ela guia a segurança absoluta. Que coisa linda! Assim foi a vida de Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas pela fé confiou e Deus guiou pela fé. Abraão foi, larga a tua terra, ele vai, deixa a idolatria, só confiando na promessa do Senhor, dando glória a Deus. Se estabeleceu numa cidade, depois Deus disse, levanta, vai de novo. Ele deixou tudo novamente pela fé. Veja só, ele saiu da terra dos seus pais, uma terra idólatra, depois vai para uma cidade, passam uns 5, 10 anos, Deus disse, vai de novo, aqui não é há uma terra prometida para você, e ele ia, e ele obedecia pela fé, pela fé. Deus olha para as estrelas, assim vai ser tua descendência, olha para a areia do mar, e ele cria, e ele confiava, e ele avançava, porque é real. A fé, baseada em legítima evidência, ela guia a segurança absoluta. Não é à toa a fé de Abraão. Ele viu Deus realizar milagres. Ele viu Deus lhe chamar, Deus lhe confirmar, se cumpria o que Deus falava. Então a fé não é alguém louco que saiu pelo meio do mundo confiando em nada. Não, é alguém que viu Deus, que se cumpriu, que ouviu o chamado. Quase todos esses homens de fé que a Bíblia fala, eles viram o sinal de Deus, viu o mar abrir, viu o monte Sinai fumegar. Então havia algo real para eles se agarrarem. Não eram loucos irracionais, não, eles viam, Deus prometeu, Deus realizou, então nós vamos dar tudo por esse Deus. Da mesma forma, nós hoje somos chamados, nós temos visto Deus agir, não dá para negar mais a Deus. Porque aquilo que a gente fez na ignorância é uma coisa. Agora, aquilo que a gente faz depois que conhece a Deus, que vive em fé, é diferente. Agora a gente crê, agora a gente sabe que é verdade. É uma razão da nossa fé. Então nós temos que ir adiante, como Abraão foi, mais e mais, porque sabemos que é verdade. Sabemos que é real, temos provado na nossa vida. Então, essa fé, ela guia em absoluta segurança. O crente tem essa absoluta segurança, é a segurança da fé. Ela tem suas raízes na razão. Impressionante, não é? Mais uma vez, Deus se revela na nossa razão. Somos seres racionais. A fé
se revela na nossa razão, tem suas raízes na razão, a qual sempre, quando é legítima, se conforma. Então, a fé verdadeira, ela não vai contra a nossa consciência, ela se conforma, elas trabalham juntas. É possível a gente usar a razão, a inteligência para a glória de Deus, o conhecimento, as habilidades, viver pela fé, produzir pela fé, estudar pela fé, ser inteligente pela fé. Isso tudo são dons que Deus dá a cada um, a multiforme, digamos assim, a multiforme graça de Deus por meio da fé. Cada um viva pela fé, no dom que recebeu, produza, estude, viva para a glória de Deus, tudo por meio da fé. Inclusive a Bíblia diz que aquilo que não fazemos pela fé é pecado. Tudo é pela fé. Se não fazemos pela fé, se estamos em dúvida, é melhor não fazer. Se a gente está em dúvida, então espere um pouco mais, ore um pouco mais, até que sua fé seja fortalecida e você reconheça, é isso, eu vou pela fé. Mas ela atinge o que a razão não atinge e eleva a mente à contemplação das verdades mais sublimes e enobrecedoras. Que bonito isso aqui, a fé vai além da razão, ela atinge o que o homem mais inteligente não atinge, a fé atinge. Por isso que uma pessoa bem simples atinge a fé e vai muito adiante das pessoas mais inteligentes do mundo. É a fé ela passa pela razão, mas ela não é presa à razão, ela vai muito além. Ela eleva a mente à contemplação das verdades mais sublimes e mais enobrecedoras. Por meio da fé, desfrutamos dessas verdades em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Tudo isso é tão real, é tão forte, é tão bom, é tão maravilhoso e vai muito além da razão. As riquezas de Cristo são desfrutadas pela fé, pela oração. Você prova dessas delícias, dessas riquezas, dessas promessas que a razão sozinha não prova. Ela vai além, ela reconhece a voz de Deus. Fé religiosa, no sentido mais geral desse termo, é o assentimento da mente às verdades gerais da religião, tais como o ser e atributos de Deus, e as obrigações religiosas dos homens, tais como é comum a todas as religiões, verdadeiras ou falsas. Essa fé religiosa tem sua base em nossa comum natureza religiosa. É como já disse, todo mundo é religioso. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso todos buscam, todos querem alguma divindade. Essa busca por Deus, mesmo na fé, mesmo nas falsas religiões, verdadeiras ou falsas, há essa sede de Deus, há esse desejo por conhecer o sobrenatural, porque foi Deus que colocou no homem. Mas somente Cristo vai satisfazer e salvar com a fé salvífica. É diferente a fé salvífica do que a fé geral. A fé salvífica é a única que salva. Esse próximo ponto vai dizer isso. A fé salvífica é aquele discernimento espiritual da excelência e beleza da verdade divina, e aquele cordial amplexo e aceitação dela, os quais são operados em nossos corações pelo Espírito Santo. É o tema dessa aula, é a fé salvífica, diferente da fé geral. É um discernimento espiritual da excelência e da beleza da verdade divina. Vocês lembram do dia da conversão de vocês? Tem gente que lembra. Eu lembro. Eu saí de casa tão incrédulo, tão sem fé. Quando chegou na igreja, acho que foi num sábado à noite, eu não me lembro muita coisa. Eu era muito jovem,
mas eu sei que o Senhor fez um milagre ali no meu coração, me deu fé. Eu cheguei em casa com fé. Até hoje, tá? A mesma fé. Ela aumentou, ela amadureceu, mas é um milagre. Eu saí incrédulo, eu saí sem acreditar em Deus. Lá na igreja, Deus fez esse milagre. Eu cheguei contando: mamãe, voltei para a igreja, agora eu sou crente. Agora, um mês depois eu já estava batizado. Que milagre! No mesmo dia. Fui de um jeito, voltei do outro. Então, é isso, é um discernimento, é um dom, é a excelência. É quando você abraça aquela verdade, você aceita. Você que estava rebelde, agora reconhece. Essa palavra amplexo significa quando você abraça a verdade de Deus. É o que Moisés, pela fé, abraçou lá no Egito. Esse texto aqui de Hebreus vai dizer que Moisés, pela fé, ele negou todo o conhecimento lá, todo o privilégio que ele tinha como filho da filha de Faraó, e ele preferiu abraçar o sofrimento junto com o povo de Deus. É o amplexo. Por que Moisés fez isso? Pela fé, pela graça, pelo dom de Deus na vida dele, pelo Espírito Santo, ele rejeitou tudo e abraçou a verdade de Deus. Assim é a conversão. Quando a gente aceita, quando a gente se dobra. E é engraçado, né? Eu lembro que antes de ter fé, eu era muito inquieto, era muito rebelde. Assim, apesar de ser quieto, eu era rebelde no coração. Às vezes eu dizia para a mamãe: não ore nem por mim na reunião de oração. Mamãe me chamava: vamos ali, vamos ali. Eu dizia: não. Nesse dia foi diferente. O Espírito fez uma obra e eu entendi. É verdade, eu abraço essa verdade para a minha vida. Da mesma forma, em cada um de nós é a mesma coisa. É um milagre operado em nossos corações pelo Espírito Santo. Segunda sessão, são apenas 3. Essas serão mais rápidas. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então, é quando o cristão se dobra diante da autoridade de Deus e da sua palavra. O Salmo 19 fala que Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela palavra, mas é em Cristo, na cruz, onde Ele se revela plenamente. Então, quando a gente aceita isso, quando a gente se dobra, treme e teme, aceita os mandamentos de Deus, procura viver uma vida santa, procura agradá-lo, temendo, respeitando, isso são os frutos da fé, é a prova que a nossa fé é verdadeira. Quando reconhecemos que Deus deixou a sua palavra soprada pelo Espírito Santo para nos dirigir, e a gente procura viver de acordo com essa palavra. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo. Só aceita e só recebe quem é tocado pelo Espírito Santo. Firmar-se só nele para a justificação. Isso significa que a gente não confia mais em nós mesmos, nem nas obras, nem em nenhuma outra religião, mas somente em Cristo nós colocamos nossa fé, não em nós, não em mais ninguém. Ele é o único mediador. Essa é a fé salvífica. Só nele depositamos, confiamos não em nós mesmos, mas somente nele. Nós somos fracos, pecadores, mas Ele é santo, Ele é salvador. Essa é a fé salvífica, a justificação pela fé. Fomos justificados, perdoados pelo sangue de Cristo. Uma vez por toda nós somos justificados. Ninguém é justificado hoje, amanhã deixa de ser. Se você foi crente, é crente o resto da sua vida. Ainda que peque, passe por momentos difíceis na fé, a fé seja provada, a fé seja enfraquecida, mas se você é crente de verdade, você tem essa fé no seu coração. A justificação, a santificação e a vida eterna.
nós devemos desejar ser santos. É o fruto da fé verdadeira, é uma vida santa. Se alguém diz ter fé e não busca uma vida de santificação, não é uma fé verdadeira. E essa mesma fé nos faz olhar para a vida eterna como esperança maior, com a certeza de que é verdade. A esperança na Bíblia não é algo que pode acontecer, é algo que já aconteceu e que é verdade, que Deus vai cumprir as suas promessas. Essa é a esperança da vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Tudo isso porque temos um pacto, uma aliança, somos o povo de Deus. Ele tem um pacto conosco, uma aliança inquebrável, e Ele vai cumprir tudo o que prometeu ao seu povo, e assim nós podemos descansar nessa fé salvífica. Terceiro lugar, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Finalizando, meus irmãos, é verdade, é desse jeito, não é? A nossa fé, qual é o alvo de Deus? É que tenhamos uma fé segura, firme, sem vacilar, sem dúvida. Esse é o objetivo de Deus, é isso que nós devemos procurar. Fortalecer pela oração, pela palavra, pela comunhão com o Senhor, pela igreja. Mas é verdade que na nossa humanidade, às vezes a nossa fé está fraca, momentos difíceis, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, inseguranças, mas faz parte do trabalhar de Deus em nós, da providência de Deus. Depois daquela experiência, a nossa fé vai aumentar, vai estar mais forte. Ela pode ser, às vezes, assaltada, enfraquecida, mas sempre alcançará a vitória e vamos crescendo em fé, a perfeita segurança em Cristo, que é o autor da fé e o consumador da fé. Ele que começou a boa obra em nós, um dia vai consumar na eternidade, na sua vinda, na nossa morte, já também somos aperfeiçoados em Cristo e em santidade. E é verdade, meus irmãos, como já disse, tem hora que a nossa fé está fraca, a gente deve buscar se fortalecer. Todos nós passamos por isso, mesmo sendo crentes, às vezes temos, por causa dessa nossa pecaminosidade, há uma luta entre o espírito e a carne, mas sempre venceremos, sempre a fé prevalecerá. Vamos finalizar por aqui. Eu queria que Duda avisasse os irmãos do departamento infantil, a Iana, que nós estamos terminando, que ela tem um aviso para dar. Vamos fazer uma oração. Os irmãos que estão em casa também. Senhor, obrigado pelo dom da fé, nossa maior riqueza. O Senhor nos deu condições de respondermos ao teu chamado. O Senhor colocou fé pelo Espírito. E hoje nós reconhecemos que é verdade a tua palavra, o teu reino. E assim queremos progredir de fé em fé, de glória em glória, a uma fé firme, sólida em Cristo Jesus. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, de enfraquecimentos, quando nossa humanidade nos perturba, Senhor, perturba a nossa fé, a razão nossa, às vezes a consciência enfraquecida, mas a fé vai além, e nós temos a promessa que o Senhor está conosco. Nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes,
Assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus reunido, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.